Good morning, good afternoon and good evening, ladies and gentlemen. Estamos novamente de volta para mais uma aula do nosso super curso de inglês, onde você aprende sem enrolação e de forma objetiva. E na aula de hoje, uma matéria crítica para seu desenvolvimento no inglês. Vamos ver duas coisas. Na verdade, eu vou fazer dois videozinhos aqui. O primeiro, nós vamos fazer um resumo do Simple Past ou do passado simples, dividido entre to be and others. Vamos explicar, revisar rapidamente, tá? Sem muitos detalhes, mas para fixar a matéria, você que já assistiu o vídeo da aula passada, beleza? E no vídeo 2 vamos fazer uma leitura aqui, né, do nosso jeito objetivo, sem enrolação, da lista de verbos. A nossa lista de verbos irregulares do passado. Isso é uma ferramenta para te ajudar na memorização destes verbos. E é uma coisa, pessoal, nessa fase do inglês não tem jeito. Se você nunca viu, muito prazer, esta é uma lista de verbos irregulares. Você tem que trabalhar em cima disso, não tem como. É o famoso ou sabe ou não sabe, não tem como desviar disso, beleza? Então temos que trabalhar nessa lista, você vai ter que trabalhar. A gente tem aqui todo o material de apoio para te ajudar na memorização desses verbos. Isso aqui significa um grande avanço no seu inglês, porque você vai memorizar ao mesmo tempo o verbo 1, que é o verbo no presente, e o verbo no passado. Isso vai te dar um up muito grande no seu vocabulário. Trabalhe nisso, seriamente. Isso aqui vai fazer uma grande diferença no seu inglês, até mais pra frente na sua conversação. Então, vamos lá, começando o nosso vídeo. O primeiro vídeo, então, um resumo do Simple Past. Let's go! Bom, como já falamos, o Simple Past no inglês é usado para ações terminadas. Isso é meio óbvio, mas mais pra frente vai fazer sentido. Ações finalizadas no passado. Então, ele é muitas vezes associado com essas keywords, palavras-chave ligadas ao passado, como yesterday, ontem, last, último ou passado, exemplo, last week, semana passada, last month, mês passado, ago, atrás, por exemplo, 2 months ago, 2 meses atrás, 2 years ago, 2 anos atrás, ou também há 2 anos, há 3 anos, 3 years ago. E when também é muito associado com o passado, mas não necessariamente. Quando? Bom, o passado no inglês é dividido em duas partes-chave. O verbo to be e os other verbs. Isso aqui tem que estar muito bem definido na sua cabeça. To be é o verbo ser ou estar, que agora vai ser o era ou estava. A gente já aprendeu ele no presente, né, que é o am, is e are. E agora no passado, vocês já viram o vídeo, o resuminho dele está aqui. O passado vai ser para I, he, she, it, was. Para a negativa, wasn't ou was not. E para a interrogativa, a gente inverte. Was I, was he, was she, was it. Enquanto que para you, we and they, nós usaremos o were. Were, cuidado com a pronúncia, tá? Ela é uma pronúncia meio fechada. Were, para negativas, weren't, ou, se você preferir, were not. Novamente, para perguntas, a inversão. Então, esse é o verbo era, estava. De acordo com os sujeitos, aqui temos uma tabelinha resumindo ele. Olha que maravilha. Vamos lá. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Simples assim, direto ao ponto, sem enrolação. Eu era, eu estava, você era, você estava, ou vocês eram, vocês estavam. Ele era, ele estava, ela era, ou ela estava. Ele ou ela era, estava, para animar o objeto. Nós éramos, nós estávamos. Vocês eram ou estavam. Eles ou elas eram ou estavam. Lembrando que o they é o plural do he, she, it. Muito bem. I was, he was, she was, it was. You were, we were, they were. Eu acho mais fácil memorizar primeiro os was e depois os were, mas você tem que achar o seu método. Para frases negativas, muito simples, é só acrescentar o not na frente de tudo isso. To be
sempre vai usar not. Não existe don't, doesn't, didn't, não existe nada disso para to be. Wasn't ou not. Então, was vai virar wasn't. You were vai virar weren't. E é isso. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. E para frases interrogativas, a gente só pega a frase afirmativa e inverte. I was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Ponto final. E é isso passado com o verbo to be. Temos aqui as estruturas de frase. Geralmente, para montarmos uma frase, temos um sujeito, qualquer que seja. I, he, she, it, you, they, my mother, your father, the dog, the car, qualquer coisa é sujeito. O verbo correspondente ao sujeito, né? Se for I, he, she, it, was. Se for plural, né? We, you, they, were. Isso é importante, saber identificar o sujeito. Se eu não souber identificar o sujeito, se pergunte, de quem eu estou falando na frase? Isso aí ajuda muito, tá? Por exemplo, my house. De quem que eu estou falando? Estou falando de mim ou da minha casa? My house. Estou falando da casa. Então, o meu sujeito é um it. My house is. My house was. Beleza? Importante essa dica. Se eu falar my houses, minhas casas. Eu não estou falando de mim, estou falando das minhas casas. Estou falando delas. My houses were. Eram ou estavam. Não sei, depende da frase. Para frases negativas, sujeito wasn't ou weren't e o complemento. E para interrogativas, temos a inversão, was, were vem na frente do sujeito. Lembrando que o AWH sempre vem antes de tudo. Where, how, what, when, how much. Tem que saber, hein? Se não se lembra dos WH, volta lá no módulo 1 e assiste a nossa aula de WH. Importantíssimo. Muito bem, esse é o verbo to be no passado. Aqui tem um resuminho, novamente, né? I, he, she, it, was, you, we, they, were. Negativa wasn't ou weren't. E pergunta inversão, né? Was I, was he, was she, was it, were you, were we, were they. Estudem isso, leia com carinho, com cuidado, com atenção, que vai dar tudo certo. Examples. Peguei umas frases aqui pra gente fazendo na hora, ao vivo aqui. Examples. Ela estava aqui. Uma frase afirmativa. Ela estava. Pense aí. Ela estava aqui. She was here. Sujeito was here. Por que é was e não were? Porque o sujeito é ela. She was. Sempre vai ser she was. Sempre vai ser she was. Eles não eram professores. Uma frase negativa. Eles. They were not, ou se preferir, weren't. Tanto faz, a escolha é sua, tá? Teachers. Ok, they weren't teachers. Onde você estava? É uma interrogativa. Vamos lá. Com o WH, hein? WH. Where were you? Where were you? Ó, um trava-língua, né? Where were you? Where were you? Para mudar, onde ele estava? Where? Ele? He. Ah, mas tem que lembrar que o verbo vai antes, né? Então, where was he? Where was he? Tudo bem. Por que eles estavam preocupados? Também é uma frase interrogativa. Por que? Why were they worried? Why were they worried? Muito bem. E para finalizar, uma frase negativa. A mãe dela. Temos que lembrar da posse. A mãe dela. Lembra da posse? De quem? Dela. O que é dela? Mother. Her mother. De quem que eu tô falando nessa frase? Dela ou da mãe? A mãe dela eu tô falando, né? Então eu tô falando da mãe. Então she. Então was not ou wasn't here. Muito bem. Esta foi a primeira parte do nosso resumo com o to be. Vamos lá, prosseguindo.
Agora com os other verbs. Então, to be é só o ser estar ou era estava. Prosseguindo, agora teremos todos os other verbs. Importantíssimo. Primeira coisa, quem são os other verbs? Todos os verbos, exceto to be e modals. Você já sabe disso. Quem são os others? Qualquer verbo que você pensar, qualquer ação que você pensar no seu dia a dia. Go, eat, drink, sleep, work, study, have, take, drive, walk. Qualquer verbo, tudo é others. Vamos lá. Muita atenção. Os verbos others no passado, a gente vai chamar eles de V2. Por que V2? Tem que saber isso. Aqui está a nossa belíssima lista de verbos irregulares. V1 é a coluna 1, os verbos no presente, no infinitivo. V1 a gente usa para verbos aqui, né, no infinitivo. E o V2 são os verbos no passado, essa coluna aqui. Was, were, became, began, beat, blew. Esses V2. Então, os verbos no passado, a gente tem que saber usar o V2. E aí que entra o seu trabalho, focar nesse estudo. O V2, né, os verbos no passado, eles podem ser de dois tipos. Regulares, que a gente tem que acrescentar ed no fim deles, ou ied se terminar em y, como work, worked, played, watched, studied, cried, e aí vai. Ou irregulares. E aí que mora o problema. Se é irregular, quer dizer que não segue a regra. A regra é colocar ed, então não segue a regra, porque ele é irregular. Então a gente usa a lista para memorizar. Por isso que serve a lista, ou para isso que serve a lista, para a gente entender os verbos que não seguem a regra, ed ou ied. E aí é só no trabalho mental mesmo, né? No estudo. Go, went, drive, drove, see, saw, não tem lógica. Have, had, write, wrote, know, knew, give, gave, cut, cut, sleep, slept. Beleza, alguns exemplos. Então a gente tem que memorizar. Os outros é só colocar ed. Como funciona o Simple Past? Isso também é muito importante. Importantíssimo. Para frases afirmativas temos que usar o V2 ou a coluna do verbo 2. Essa coluna aqui, a coluna 2. Então temos um sujeito, o verbo que eu quiser, seja ele regular ou irregular, e o resto da frase, o complemento. I went to the beach last month. Eu fui à praia o mês passado. I went to the beach last month. Importante. Para o passado, tanto faz o sujeito. I went, you went, he went, she went, it went, we went, they went. Tanto faz. Não tem S, não tem nada disso. É só o V2. Seja ele regular, ed, ou irregular, lista. He worked a lot yesterday. Ele trabalhou muito ontem. He worked a lot yesterday. Sujeito, he. V2, worked a lot yesterday, complemento. I worked, you worked, he worked, she worked, e assim vai. Não muda. Para frases negativas, cuidado. E para frases interrogativas, cuidado. Porque usamos auxiliares. O que são auxiliares? Você já deve ter ouvido na escola e nunca entendeu o que é. Auxiliar é uma palavra que auxilia, ela mostra algo. No caso do didn't, ela tem uma dupla função. Ela mostra, primeiro, que é uma frase negativa e segundo, que é uma frase no passado. O didn't mostra então duas coisas, negativo e passado. Se a frase já te apontou, se o didn't já te apontou que é negativo e passado, o verbo não precisa apontar. Por isso que ele volta a ser V1. Então ele volta para a coluna 1. Aí se eu usar, por exemplo, I didn't went, tá errado. Eles vão te entender? Talvez entendam, mas vão ver que você está fazendo um erro, né, bem comum aí. Um erro feio, tá? Então, I didn't go. I went to the beach na afirmativa, na negativa, I didn't go. O verbo volta a ser V1. He didn't work. Porque o didn't, como eu disse, sinaliza que é uma negativa no passado. Então, o verbo não precisa sinalizar. I didn't go, you didn't go, he didn't go, she didn't go. Tanto faz, é sempre didn't, não muda. No presente muda, né? Temos o don't ou doesn't. No passado não, é só o didn't. Isso é legal, isso facilita a nossa vida. E para finalizar, temos as formas interrogativas, que também usamos o auxiliar did, que também sinaliza duas coisas, que é passado e que é uma interrogativa.
Where did you go last month? Onde você foi? Ó, o verbo V1. Where did you go? Ó, o did aqui. Did he work a lot yesterday? Ele trabalhou muito ontem. O did joga sua frase pro passado. Beleza? Então, resumindo. Afirmativas, usamos o V2, seja ele regular ou irregular. Negativas, didn't V1. Interrogativas, did V1. E é isso. Esse é o Simple Past. To be, was, were e others. Esse resumindo. Exemplos. Vamos fazer umas frases aqui pra gente terminar a nossa primeira parte do vídeo. Ele comprou um relógio novo ontem. Comprar é um verbo irregular. Como que você sabe que é irregular? Bom, você não sabe, você tem que estudar a lista. Comprar, tá aqui o nosso verbo comprar. Buy, bought. Olha o som dele, ó. Tá até o som aqui escrito para você, ó. Buy, bought. Então vamos lá. Ele comprou um relógio novo ontem. Ele comprou um relógio novo. A new watch, né? O adjetivo vem antes do substantivo. A qualidade, né? Novo relógio. Yesterday. Ontem. Muito bem. He bought a new watch yesterday. Watch é relógio de pulso, né? Clock é relógio de parede. Como a gente não sabe, vou deixar os dois. Então, he bought, V2, a new watch yesterday. Agora na negativa, ele não comprou. Então a gente tem que usar o didn't mais o V1. He didn't buy a new watch yesterday. Muito simples. Ó, didn't V1. O que ele comprou ontem? Uma interrogativa. What did he, V1, buy yesterday? What did he buy yesterday? Muito bem. Outra frase. Eles vieram aqui sábado passado. Eles vieram. Como que é o verbo vir? Vamos dar uma olhada aqui. Vou falar para vocês. É o verbo come, came. Come, came, vir, chegar. Então, eles vieram. Afirmativa, V2. They came here last Saturday. They came here last Saturday. Eles não vieram aqui. Olha a regra, não vieram, uma negativa. They didn't, o passado, o presente do o verbo come. They didn't come, esse é o V1. Here last Saturday. Tudo bem. Quando eles vieram aqui? É uma interrogativa com WH. Então, when did they come, porque é um V1, here. When did they come here? Próximo verbo, ele dirigiu, ela dirigiu. O verbo dirigir, olhando aqui na nossa lista, é o verbo drive. O verbo drive, que está aqui, drive, drove. Dirigir. Drive é o V1, drove é o V2. Ela dirigiu por 1 hora. She drove for 1 hour. She drove for 1 hour. Ela não dirigiu. She didn't V1. Didn't drive for 1 hour. E para interrogativa, por quanto tempo, né? How long did she drive for? Por quanto tempo ela dirigiu? How long did she drive for? Muito bem. E essa foi a primeira parte do nosso resumo. Vejam o vídeo novamente. E agora, assistam a segunda parte com os verbos. See you. Bye bye.